Então, equação do primeiro grau, parte 1, que é referente à semana do dia 10 a 14 de maio de 2021. Literatura são as mesmas que a gente está fazendo, né? Os livros que vocês já conhecem. Então, expressão numérica rapidamente, só para lembrar algumas coisas de expressão numérica. Então, temos uma expressão numérica. Coloquei 6 modelos aqui de expressão, onde temos essas incógnitas, que são o x para primeiro, o p, o j, o a, o b e o s, sucessivamente. Quem são as variáveis nessa expressão? As variáveis são as letras. Então, essas letras a gente pode chegar e substituir por um número qualquer. Nesse caso, a gente vai estar fazendo uma substituição dessas letras por números e a gente vai encontrar um número final. Mais para frente, na hora de fazer a equação do primeiro grau, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar qual número que tem que estar nessa letra. Então, primeiro a gente só vai fazendo uma substituição. Então, no primeiro caso, eu vou colocar todas as incógnitas, as variáveis, valendo 1. Então, pega aqui, ó, x menos 1, o x que eu vou trocar, então 1 menos 1. P menos 4 vai ficar 1 menos 4 do J, do A, e aqui que entra as distributivas também, né? Ou regras também de parentes, que aí a gente vai ter cada uma delas. 1 menos 1 é 0, 1 menos 4, 3, e assim sucessivamente. Aqui, o que foi feito? Foi feito o quê? Regra da matemática. Resolve sempre multiplicação ou divisão e depois subtração ou adição. Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 1 menos 1. Regra é fazer 2, a multiplicação. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. E aqui, nessa outra, já é um pouquinho diferente. Temos um parênteses. Então, a regra é fazer o que está no parênteses primeiro. Então, vai ser 1 mais 4, 5. Então, vai ficar 2 vezes o que está dentro do parênteses, que é 5, menos 1. Aí, agora, entra a regra da fazer a multiplicação primeiro. Então, vai fazer aqui. 2 vezes 5, 10, menos 1. Aí que a gente encontra o 9. Depois, o que foi feito? Pegamos essa variável e falamos, não, agora essa variável vai ser 3. E encontramos os números valendo 3. Então, o lugar do x é 3, então vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. 3 menos 4, que dá 1. E assim sucessivamente. E por último caso aqui que eu coloquei 5. Então, essa aqui é só para lembrar rapidamente as expressões numéricas. Aí estão os resultados. Então, vamos lá. X mais 4 para x igual a 4. Então, ou seja, onde é x, a gente tem que colocar 4 aqui. Então, o x que vai ser a nossa variável, trocamos por 4, aí vai ser 8. O nosso p igual a 4, colocamos aqui o p, trocamos por 4, menos 4 dá 0. Aqui vai ser k igual a 1. Então, 2 vezes o k, menos 3, para que k seja igual a 1. Então, ou seja, o k aqui é 1. Então, a gente vai substituir para o k igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1 dá 2, menos 3, 1. E o último aqui, substituindo o y por 0. Aqui uma expressão já, para expressão algébrica maior, né? Então, onde tiver x, nesse caso, cadê o mouse? Onde tiver x, que é aqui, e aqui, temos que colocar 5, porque eu estou falando que x é igual a 5. Então, está aqui a expressão, e agora eu substituo por 5. Então, regra vai ser o quê? Fazer o que está em parênteses primeiro. Então, 5 mais 4 dá 9, 8 mais 6, aí responde o que está em parênteses. 5 menos 1, que vai dar 4. Agora, aqui é uma multiplicação, lembrando que multiplicação, quando é assim, a gente não precisa colocar o pontinho, né? Vai dar 24
na multiplicação. E 9 menos 8 mais 24 dá 25. E essa outra expressão aqui é um pouco mais complicadinha, porque temos um parênteses aqui. E trocar a cor. E um outro parênteses. É um parênteses dentro de um parênteses. E temos esse outro parênteses. E trocar onde é P por 1. Então, está aqui a expressão. E onde for P, a gente coloca 1. Que ficou assim. 1 aqui. E esse 1 aqui que a gente fez a substituição. Então, vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Aqui temos dois parênteses. Parênteses dentro do parênteses. O que a gente vai fazer? O parênteses interno primeiro. Sempre o mais interno primeiro. E esse aqui também já está aqui. Não tem parênteses dentro de parênteses. A gente também já pode resolver ele. Então, vai ficar 9 vezes o que está dentro desse primeiro parênteses. 1 menos 4, que dá menos 3. Menos 8, abre parênteses, 6, menos 1. E esse parênteses interno aqui. 2 mais 1 dá 3. E agora a gente resolve o próximo passo. Também que tem ainda ainda tem essa multiplicação aqui. Tem essa multiplicação e essa multiplicação. Então, temos que resolver elas primeiro. Essa aqui, né? E essa daqui. Então, 9 vezes menos 3 dá menos 27. Lembrando, 9 vezes menos 3 é o quê? 9 é positivo. 3 é negativo. Regra de sinal. Mais com mais é igual a positivo. Mais com menos igual a negativo. Menos com mais igual a negativo. E menos com menos igual a negativo. Então, regrinhas de sinal. Então, por isso que deu menos 27. Aí, continua aqui, essa expressãozinha aqui, né? Essa expressão, o parênteses. 1 vezes 3, 3. Então, agora a gente resolve esse parênteses antes. 6 menos 3, que vai dar 3. Aí sim que resolve essa multiplicação. 8 vezes 3, que dá 24. Né? Então, vai ficar menos 27 menos 24, que vai dar menos 71. Opa, desculpa, menos 51. Então, só para lembrar, fração ou divisão. Opa. Só para lembrar. 125 dividido por 5 a gente pode escrever também 125, 2 pontinhos, 5, que é igual a 125, 2 pontinhos, né, que representa a divisão também, por 5, que é igual a 125 por 5. Também podemos escrever desse modo. Então, tá aqui, vamos fazer. Fazendo a divisão, né? Então, tem que lembrar, 1 divide por 5? Não, então a gente pega os dois aqui. Então, dá 12. Tem que encontrar um número vezes 5, que dá 12 ou menor que 12. 2 vezes 5 dá 10. Então, 12 menos 10 dá 2. 2 não divide, abaixa o próximo número. Ele abaixa. Aí vai dar 25, um número vezes 5, que dê 25. Ou menor que 25. 5, né? 5 vezes 5, 25. Aí deu 0. Então, a nossa resposta aqui é 25. E essa outra aqui, 143 por 3. Tem que pegar o 14, que dá 4 vezes 3 dá 12, que vai dar 2. Aí, descemos o outro 3 aqui. Descendo o 3 vai dar 23, que vai ser 7. 7 vezes 3 dá 21, então vai ser 23 menos 21, que vai dar 2. Opa, não tem mais o que descer. O que a gente faz? Coloca a vírgula aqui e podemos colocar um 0. Vai dar 20. Aí está a vírgula, né? Aí, deu uma travadinha. Travou. Dá 6 vezes 3, que dá 18, e dá 2. Se a gente continuar aqui, vai ser sempre uma dízima, que a gente vai colocar outro zero, vai dar 18, vai dar o quê? 6, 6, 6.
Então, a gente já pode escrever, por exemplo, 47,6 e podemos colocar um tracinho em cima do 6 que já representa a dízima periódica, nesse caso. Então, só para relembrar frações. Então, com isso, vamos entrar então agora, né? Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau de incógnitas é 1. Isso é, o expoente da incógnita é igual a 1, ou seja, a gente tem apenas uma única incógnita, que é o nosso x, que a gente vai tentar encontrar quem ele é, e ele é elevado a 1. Então, seja x e x. Então, está aqui, ó, x elevado a 1 é igual a x. Então, a gente pode falar que a vezes x mais b igual a 0, onde o a e o b são chamados de coeficientes da equação, e o x é a nossa incógnita. E sempre uma equação de primeiro grau, normalmente, é iguala a alguma coisa. Normalmente, a gente acaba igualando a 0, que a gente só quer encontrar o valor de x, mas a gente pode igualar a qualquer outro número para encontrar um x que dê esse número. Vamos ver aqui o exemplo. Determine o valor de x da equação do primeiro grau. Então, é x menos 5 igual a 8. Que número x tem que ser para dar 8? Então, x tem que ser algum número que menos esse, ele tem que ser menos 5, tem que dar 8. Então, tá aqui. Alguns conseguem fazer de cabeça, outros não, não tem problema. O que a gente vai fazer? Tá subtraindo, né? A gente passa para o outro lado como uma adição. Então, vai ficar 8 mais 5 igual a 13. Então, se a gente pegar 13 menos 5, vai dar 8. Na outra está aqui, né? 3x igual a 6 igual a 12. A gente vai pegar esse mais 6, passar para o outro lado. Vai ficar menos 6. Então, vai ficar 3x igual a 12 menos 6. E vai dar 3x igual a 6. Para eu isolar esse x aqui, esse 3 aqui, 3 vezes x, né? Lembrando, vou colocar aqui embaixo. Ó, 3 é 3.x, né? 3 vezes x é igual a 3x. É que a gente acaba não precisando colocar o pontinho indicando que é uma multiplicação. Automaticamente se lê como uma multiplicação. Então, se está multiplicando, vai passar. A gente vai isolar esse x, esse 3 vai passar para o outro lado, dividir. Então, vai ficar 6 dividido por 3 e vai dar 2x. Então, se eu colocar 2 aqui, né, no lugar desse x, colocar 2 vai ser 2 vezes 2 dá 6, com mais 6 dá 12. Na outra aqui, 2 igual a 7x menos 5. 2 igual a 7x menos 5. Menos 5 passa para o outro lado, que a gente isolou, né? Deixou x de um lado e quem não tem x do outro. Então, ficou 7 igual a 7x. Vou isolar esse x, né? Vai ficar 7 dividido por 7, que é 1. E a última, 5x mais 2 igual a 3 menos 9. O que eu fiz? Deixei quem tinha x de um lado da igualdade, esse 2 positivo passou para o outro lado da igualdade, negativo, então do outro lado da igualdade só ficou números que não têm x. E ficou então 5x menos 8. E aqui tem um errinho de digitação, faltou o menos, tá? Vou arrumar. Vai ser x igual a menos 8 dividido por 5, que vai dar x igual a Opa, teve um errinho de digitação. X menos 1,6. Tá? Só faltou um menuzinho aqui, que é esse menos do 8 aqui. Então, fica 8 dividido por 5. Menos 8 dividido por 5 fica menos 1,6. Nos slides de vocês que eu já passei, tá com esse errinho aqui. Eu vou repassar o slide. Vou trocar o slide lá e vou colocar o slide correto. E o último exemplo aqui, de uma prova de segunda fase da Universidade Federal de Goiás, de 2010. Né? Então, uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para as crianças
o equivalente a 2/3 do valor de um adulto. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor de 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou por um adulto e por uma criança para realizar esse passeio. Então, o que a gente está precisando aqui é saber quanto sai o passeio de um adulto e de uma criança. Quanto seria o valor individual. Então, primeiras informações que temos. O valor cobrado pela criança é equivalente a 2/3 do valor do adulto. Essa é uma informação muito importante. Temos 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, e o valor total de 8.125. Então, está aqui. Ó. O valor do adulto vou chamar de x e o valor da criança vou chamar de y. Então, o valor da criança é o quê? 2/3 do valor do adulto. Então, é 2x sobre 3. 2x sobre 3, que é o valor da criança, que representa 2/3 do valor da criança. Então, esse aqui é o primeiro valor que precisamos ter. Aí temos aqui. São 5 pessoas que cobrou 8.125. 3 adultos, 2 crianças. Então, vai ser 3x, né? Porque o adulto representa x. Então, 3 adultos, então são 3x. E 2 crianças, que a gente representa por y, então vai ser 2y. Aí tem a primeira equação. A gente sabe que 3x mais 2y igual a 8.125, que é a primeira equação. Isso tudo, gente, é a equação do primeiro grau. A única diferença é que aqui é uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. A gente vai transformar ela em apenas uma incógnita. E a outra equação, que é aqui, y igual a 2x sobre 3, que é 2 adultos dividido por 3, que é o valor de uma criança. Então, vamos lá. Vamos substituir a segunda equação na primeira. O que eu falo com isso? A segunda equação é y igual a 2x sobre 3. Onde tiver y na primeira, a gente põe o valor de 2x sobre 3. Então, está aqui. Ó. O y está aqui. A gente vai colocar no lugar 2x sobre 3. Então, vai ficar 3x mais 2, abre parênteses, 2x sobre 3, fecha parênteses, igual a 8.125. Nesse caso aqui, se vocês for ver, ficamos apenas com uma incógnita. Agora só temos x de incógnita. E agora a gente fazer uma multiplicação daqui do parênteses. Lembrando, essa multiplicação, né? Vou fazer aqui, vou abrir um adendo aqui, né? Vai ser o quê? 2, abre parênteses, 2x sobre 3. Se não tem nada embaixo, automaticamente é 1. Então, vai ser esse multiplicando por esse e esse multiplicando por esse. Então, por isso vai dar 4x sobre 3. Então, vai ficar 3x mais 4x sobre 3 igual a 1.125. Agora, vai ter o MMC, né? Ó, aqui é 1 e aqui é 3. Então, é MMC, mínimo múltiplo comum, é 3. 3 dividido por 1 vai dar 3. Vezes 3 dá 9. 3, que é o MMC, dividido por 3 dá 1, vezes 4x, vai dar 4x. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 8.125 vai dar 24.375. E agora a gente continua de novo a conta. Ainda temos apenas uma incógnita. A gente só fez esse MMC para tirar essa fração daqui. Então, 9x mais 4x dá 13x. Então, 9 mais 4, 13x. E 24.375. Esse 13 passa para o outro lado dividir, então dá x igual a 24.375 dividido por 13, vai dar x igual a 1.875. Então, esse aqui, já sabemos, é o valor do x. Quem é x? É o adulto. Então, é o valor do adulto. Esse aqui é o quanto custa o pacote para apenas um adulto. Agora, a gente quer saber quanto custa para a criança. O que a gente pode fazer? Pegar esse x e substituir. Ou substituir em qualquer uma das equações, porque a gente vai querer só pegar o y.
eu vou substituir na segunda equação, que ela é menorzinha, né? Então, onde tem x, o que a gente põe? No lugar desse x aqui, põe esse valor. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 1.875 dividido por 3. Vai dar y igual a 3.750 dividido por 3. Vai dar y igual a 1.250. Então, essa aqui que a gente fez as equações de primeiro grau. Então, essa aqui é a parte. Ainda essa semana, vou postar uma atividadezinha relacionada a essa expressão, as expressões que a gente fez aí de x e equaçõezinhas de primeiro grau, não tão complicadas que nem esse exercício 4, mas que tem algum nível de dificuldade. Lembrando, isso aqui, pessoal, foi da segunda fase de uma universidade federal. Então, vocês podem ver que às vezes as questões não são difíceis. É só ter a prática de conseguir ver o que precisa fazer nessa questão. Praticamente é a equação do primeiro grau. Não teve nada tão absurdo assim da matemática, ou coisas complicadas da matemática, nem logaritmos e binômimos de Newton, não tem nada disso. Foi só equaçãozinha do primeiro grau. Tá? Então, até mais, pessoal.